Olá, meu nome é Roger Menezes, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural e neste vídeo estarei falando sobre a peeira, ok? A fada dos lobos. Mas antes vamos para o anúncio dos produtos patrocinadores desse canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Pois muito bem, vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é a peeira, a fada dos lobos. Muitos me perguntam o que é a peeira. Ela realmente existiu ou existe? E de que natureza ela é? Ela é humana? Ela realmente é uma fada? Ela é um gênio da mata? O que seria a peeira? Olha, veja bem, existem várias versões da peeira. A peeira seria, no geral, uma mulher com poderes de magia ou poderes mágicos que pode controlar e comandar alcateias. Ok? Vocês sabem que a alcateias é um grupo de lobos, certo? Mas ela também teria domínio e poder sobre os lobisomens. Fala-se que a peeira, em algumas lendas, em algumas crenças, pois essa lenda ela pertence a vários países europeus, principalmente Portugal e a Galiza. Certo? Então a peeira em muitos países é vista como uma espécie de fada, ou seja, um espírito da mata que controla os lobisomens e os lobos. Mas, na verdade, na minha opinião, pelos meus estudos, ela seria uma espécie de bruxa. Ela é uma mulher que tem o dom de controlar os animais, em especial os lobos, certo? Porque é um animal típico das florestas da Europa, principalmente de Portugal, certo? Então ela seria uma espécie de bruxa, ela seria um xamã feminino, digamos assim. Eu não vejo a peeira como uma espécie de espírito, eu não vejo dessa forma, como uma espécie de fada. Talvez chamem a peeira de fada porque ela protege, certo? Ela protege os lobos e os compreende, os controla. Então teria poderes mágicos dessa forma. Mas na realidade, na minha opinião, pelos meus estudos, a peeira é uma espécie de bruxa, de feiticeira, que tem dons paranormais ou que desenvolve dons paranormais que possibilitam a mesma controlar os lobos. Reza lendas que a peeira também teria domínio sobre lobisomens. Isso pode ser verdade? Pode, embora eu não acredite nisso. Veja bem, porque os lobos, ao contrário do que se pensa, eles não se dão bem com lobisomens, pois os lobos, eles sabem que os lobisomens são criaturas demoníacas, de uma densidade energética negativa muito grande, que são frutos
de magia com espíritos trevosos da mata. Então os lobos evitam os lobisomens. Apesar de alguns lobisomens europeus possuírem praticamente a mesma forma que eles, a mesma forma animal. Mas os lobos sabem muito bem o que é um outro lobo e muito bem o que é um lobisomem. E repito, os lobos não gostam de lobisomem, assim como os cães. Eles sabem que se trata de uma criatura maligna. Portanto, eu vejo a pereira como uma bruxa, como uma feiticeira que controla lobos, que tem o poder de controlar esses animais, mas também poder de transformar homens em lobisomens e também de curá-los dessa maldição, ou seja, fazer com que eles não se transformem mais em lobisomens e fornecer a cura para aqueles que querem deixar de ser homens-lobo, ok? Bom, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado da informação. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.